Olá, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus queridos amados, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Para alguns é boa tarde, para outros é boa noite, mas quero onde chegar esta palavra que seja benéfica para o vosso coração e que fale ao vosso coração. Eu agradeço a vida por todos vós, em nome de Jesus. Pai, obrigada por aqueles que estão comigo na leitura diária. Eu te os entrego no teu altar da graça e te peço que tu os cubras com as tuas bênçãos celestiais. Em nome de Jesus. Quero-te entregar também esta leitura bíblica. Faz o que te apraz, Espírito Santo, prepara-nos para que nós possamos, tu és o nosso professor, para que tu te reveles a cada um de nós, para nós entendermos qual é a tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amados, nós hoje vamos ter como escritura bíblica, encontra-se em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. E depois saltamos para o 5, versículo 11. Amém? Portanto, a história, hoje, o título da mensagem hoje é Esperança Plena. Leva-nos aonde? A levar ao pensamento a vinda de Jesus de novo à Terra. Ele já cá esteve. Ele morreu, ele foi morto e ressuscitou. E ao terceiro dia ressuscitou, conforme diz as Escrituras. Mas ele prometeu que ia vir de novo buscar o que era seu, os seus. Então nós vamos aqui começar a entender um pouco esta palavra. Ele diz aqui, a vinda do Senhor. Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Aqui o apóstolo Paulo está-nos a dizer, irmãos, não vivo na ignorância. Vivo alegres e felizes, porque a vossa pátria é a eternidade. Aqui, e ele começa por dizer de novo, se cremos que Jesus morreu e surgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormirão. Jesus, quando voltar, quando vier, primeiro ressuscita os mortos, aqueles que partiram antes de nós, porque eles estão no sono, estão a dormir no sono da morte, e depois estes são primeiro ressuscitados. E depois vai vir Jesus com eles buscar-nos. E nós subimos nos ares com Cristo. Amém. Não passamos pela morte física. Portanto, aqui o Senhor diz, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor Jesus. Aleluia! Nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Console-se uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo diz, para a gente se consolar, irmãos na fé, para nós nos consolarmos uns aos outros com estas palavras. Deus é maravilhoso. O que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele continua a fazer é maravilhoso. Obrigada, Paizinho querido, pelo teu Filho amado. Então, o capítulo 5, do versículo 11, diz para nós, e nós podemos ler o 10, Ele morreu por nós, para quer que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros,
como de fato vocês estão fazendo. Amém. Eu estou-vos a exortar, eu estou aqui a dar-vos a palavra, eu estou a tirar um bocadinho do meu tempo. Há dias que eu faço a palavra mais cedo, outros mais tarde, depende da oportunidade que Deus me dá. Mas eu não passo a minha noite sem falar, sem gravar a voz, sem gravar a palavra de Deus. Porque eu primeiro falo para mim, eu primeiro oro para mim, falo com Deus e depois transmito aos meus amados, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua maravilhosa palavra. Amados, há uma esperança. Há esperança. A nossa esperança é eterna, no nome de Jesus. Amém. Portanto, aqui o título da mensagem, ela diz: a esperança plena. É essa esperança que aqui a palavra de Deus nos traz. A esperança, o consolo. Como nós lemos no capítulo 4, do versículo 13, diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Oh, amados, eu posso falar de mim um pouquinho. Eu dou graças a Deus porque o meu pai e a minha mãe aceitaram Jesus. Não foi fácil, amados, não foi. Mas depois que o meu pai aceitou Jesus e a minha mãe, elas tornaram-se umas outras vidas, novas criaturas. Elas alegravam-se, eles partiram com um sorriso no rosto. E o Senhor mostrou-me. Ele mostrou-me quando ele vinha com o anjo, o arcanjo, ele soou a trombeta e veio buscar o meu pai. Veio buscar com os seus anjos. Ele estava com uma agonia muito grande, mas eu repreendi os demónios e o Senhor deu-lhe mais 10 dias de vida para ele, para muitos meus irmãos que estavam de costas viradas para os meus pais. E eu, como filha de Deus, perguntei a Deus: Deus, não entendo. Eu vi o meu pai a morrer com a agonia da morte. Ele estava com aquela agonia, com a papeira. Já não havia solução, mas eu deixei o meu trabalho, fiz 25 quilómetros e vi ao encontro de fazer oração e orar para o meu pai. E disse: Senhor, eu não sei, mas eu não aceito que sejam os demónios a vir buscar o meu pai. Em nome do teu filho amado Jesus, se algo não está correto com a tua vontade, eu oro a ti, para que tu faças o teu querer e o teu agir. A vida dele, ela é tua. E eu não aceito que os demónios venham nos buscar. Em nome de Jesus. Eu comecei apenas a louvar. A minha mãe à beira da cama. Amados, isto é verdade. A minha mãe sentada numa cadeira ao lado do meu pai. E eu disse para ela: minha mãe, ela naquela altura ainda não tinha aceitado Jesus. Ela ria-se muito de eu orar e de eu louvar ao Senhor. E gozava, mas eu ignorava tudo isso. Eu amava a minha mãe. Eu ignorei tudo isso. Amados, isto é pura realidade. Então, eu disse, ela teve medo quando viu o meu pai a partir. Eu disse: minha mãe, eu quero que você, se você ficar aí sentadinha nesta cadeira, eu vou orar pelo papá, mas eu não quero que você levante voz, curva a sua cabeça e esteja tranquila, que tudo vai correr bem. O Senhor está aqui conosco, o Espírito Santo está aqui com os seus anjos e você não tem que temer. Amadas, pois olha, eu posso vos dizer que eu comecei a orar em primeiro. O meu pai, quando eu comecei a orar, ele estava aflito com a agonia da morte. Eu cheguei ao pé dele e apertei-lhe a mão e disse: pai, não temas. Paizinho, eu estou aqui, não temas. Eu vou orar por ti ao Senhor. E ele ficou eu fiquei com aquela sensação que ele recebeu um ar fresco, recebeu esperança. E depois eu comecei a orar aos pés da cama, com os meus olhos fechados. E de orar, eu não sei o que orei, amados, eu não posso dizer, eu comecei a louvar. Louvei. Quando eu acabei de louvar, passado mais ou menos meia hora por aí,
Eu, quando abri os meus olhos, o meu pai estava a dormir, mas não tinha separado o sopro de vida da vida dele. Ele ficou a dormir como um anjinho, tranquilo e em paz. E eu disse para a minha mãe: queres que eu venha dormir contigo esta noite? Ela disse: oh filha, não, minha mãe, não tenhas medo. Ele está a dormir, ele está bem e ele vai acordar amanhã de manhã. E assim foi, amados. Eu, ao outro dia de manhã, chego lá e ele estava já tinha tomado o pequeno almoço. Minha mãe já lhe tinha dado, as senhoras vinham, as senhoras do apoio já lhe tinham dado. Minhas amadas, ele agarrou a minha mão, ele apertou. Ele não falava muito, ele estava ceguinho, mas eu sentia entre os dentes: obrigada filha, obrigada filha, obrigada filha. E apertou muito as minhas mãos. Pois olha, amados, eu fui para o meu trabalho a seguir e disse de novo para a minha mãe: se houver qualquer coisa, tu telefona-me. Mas vai correr tudo bem, minha mãe. Eu fui trabalhar, tinha funcionários ao meu serviço. Eu fui. E posso-vos dizer, amados, que eu fui e parei num semáforo e fiz-me esta pergunta a mim mesmo. E perguntei a Deus: ó Deus, não estou a entender. Ó Espírito Santo, o que é que tu me queres mostrar com esta situação? Eu vi o meu pai a ir embora. Ele estava com a agonia da morte. Eu orei. Eu não sei o que orei, paizinho, mas se tu lhe destes de novo a vida, há um propósito. Ajuda-me a entender qual é o propósito. E vem-me aquilo à minha mente, ao meu coração. Teu pai precisa de perdão. E eu: ai Senhor, ajuda-me a unir os meus irmãos. Eu sabia que eles estavam de costas viradas. Muitos nem lá entravam, alguns não entravam lá. Eu pedia ao Senhor, eu orava, eu cantava, eu clamava. Eu comecei a reunir todos os meus irmãos, a fazer telefonemas para um lado e para o outro. Pois olha, meus amados, o meu pai durou mais 10 dias de vida. Nesse último dia que ele viveu, 10 dias, nesse dia à noite, juntaram-se todos ao redor dele e todos lhe pediram perdão. Ao outro dia, ele partiu para o Senhor como um anjinho. Isto é lindo, amados. Isto é lindo. E aí, eu não estive a chorar, eu não estive a reclamar com Deus, eu só agradeci a Deus. Enquanto muitos gritavam, porque não tinham a tal esperança da vida eterna. Eu só agradeci a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque me usastes para que o meu pai partisse, porque não há salvação sem perdão. Para ele ser perdoado, os outros tinham que lhe perdoarem. E assim foi. E os outros estavam em falta com ele e certamente ele também. E então foi lindo, amados, foi muito lindo. Pois olha, posso-vos dizer que o Senhor é maravilhoso. É esta morte, é esta esperança que eu vos estou a falar. Então a escritora diz aqui sim para nós. Ela diz para nós: segurando as suas mãos escuras, desgastadas da sua mãe, porque estava muito doente, nós nos curvámos para orar. A família curvou-se para orar por a sua mãe. Como aluno, como professora específica de vida, e cruzaram em meu pequeno escritório. Muitos cruzaram através dela. Sua mãe já estava doente por algum tempo e a doença havia se espalhado, confiantes na habilidade de Deus em curar. Oramos ao Senhor, pedindo que ressuscitasse o corpo da sua mãe. Mas também pedimos pelo milagre do consolo. Enquanto escrevo, ela está sentada à beira da cama da mãe e sabe que em breve terá que se despedir, pelo menos por enquanto. Ela sabia que a hora da mãe ia chegar, mas naquele momento ela estava ali com ela. A morte nunca é fácil. Fazemos tudo o que podemos para permanecer com aqueles a quem amamos por um pouco mais de tempo, até mesmo para o cristão. A separação trazida pela morte parece ser tão permanente.
Fomos criados para o eterno, não fomos feitos para a perda. Algo dentro de nós clama pela vida eterna e pela esperança. Que bela é a esperança para os que creem em Jesus. Cristo morreu por nós para que, quer que estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Quer que estejamos vivos, quer que estejamos dormindo no sono do silêncio e da morte, Deus quer que a gente viva para Ele para sempre. Como nós lemos em Colossenses 5:10, e podemos consolar outros cristãos com a verdade de que em Cristo a nossa esperança é plena. Amados, eu vos deixo com esta palavra. A nossa esperança da salvação, da vida eterna, está em reconhecer o Filho de Deus, porque o Senhor Deus entregou tudo o que tinha de melhor para a nossa salvação, seu Filho Jesus. Eu vos abençoo. E até amanhã, se Deus o permitir. Eu vos abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém?